Olá, guerreiras do home office, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou Daniela Sanches, psicopedagoga, e venho trazer aqui para vocês mais um pouquinho aí de assuntos que possam ajudar vocês a melhorar o home office com o seu filho pequeno, deixar mais tranquilo e mais produtivo. Hoje eu quero falar para vocês um assunto bem legal que eu descobri também quando eu estava lá trabalhando em home office ainda no passado, no início, né? Ali quando eu comecei a buscar mais, aprender mais, eu descobri sobre os temperamentos. O temperamento é algo inato, a gente já nasce com ele, sabe? É algo, tipo, vamos dizer, genético. É como se fosse, o Dr. Ítalo Marcilli, ele fala que é como se fosse o chão que a gente anda, né? O chão que a gente pisa. O temperamento, enquanto a personalidade já é algo que a gente vai adquirindo ali durante a nossa vida, a nossa caminhada, é os passos que a gente vai dando em cima desse chão, é uma planta que vai crescendo, né? Ele compara a uma planta que vai crescendo, e aí é muito interessante porque a personalidade ela vai ser individual de cada um. Como o doutor mesmo falou, o doutor Ítalo Marcilli, é como se fosse a digital, né, de cada um, a personalidade. Já o temperamento, não, a gente já nasce com ele e a gente pode ir moldando, e essa transformação que a gente vai moldando é o que a gente chama aí de personalidade. E aí eu queria saber de vocês sabem qual é o tipo de temperamento que você tem, o temperamento das pessoas que moram com você, do seu filho, né, do seu esposo? Você sabe que tipo de temperamento eles têm? É muito interessante porque quando a gente estuda sobre o temperamento e a gente vai aprendendo, é incrível como até as relações, né, interfamiliares ali, elas vão melhorando, porque você vai aprendendo a ter um olhar mais empático sobre o outro, porque antes algumas situações a gente não entendia, poxa, por que que eu consigo, por exemplo, perdoar rápido se tem uma briga aqui, já meu esposo fica aí remoendo vários dias, né? Por que que isso acontece? E aí quando a gente vai aprendendo sobre os temperamentos, a gente vai entendendo mais o outro também, como acontece ali um pouquinho, né, na cabecinha do outro, além de se autoconhecer também, né, a primeira coisa. É bem legal, porque a gente vai começando a trabalhar os nossos pontos fracos, né, também, que todo temperamento tem pontos fracos e pontos fortes. Então, seguindo aqui, né, se normalmente a nossa vida normal, assim, já né, tranquila aí, já é complicado, né, se a gente sai para trabalhar fora, já é complicado, chega em casa ainda tem, né, aquelas relações interfamiliares às vezes ainda são um pouquinho confusas ali, complicadas, um não entende o outro, aí acontecem as brigas, etc. Imagine, né, quando a gente está em home office com filhos pequenos, que a gente tem que, né, cuidar deles e tudo mais, fica tudo mais ali complicado, porque a gente quase não sai de casa, né, então a gente acaba tendo mais estresse ali na família, e se a gente não souber algumas coisas aí que possam ajudar a gente, como a questão dos temperamentos, fica realmente mais tenso, a questão toda aí fica bem mais tensa acontecer. Então, uma vez que a gente entende, né, a gente consegue melhorar muita coisa aí na nossa vida. Hoje eu vou dar um apanhado aí geral sobre os 4 tipos de temperamentos, mas a minha dica aqui para vocês é que vocês possam buscar mais, aprender mais, tentar entender, descobrir qual é o seu, né? Existem vários testes aí na internet que vocês podem estar fazendo para descobrir qual é o seu tipo de temperamento. Na verdade, são 4 e geralmente a gente tem traços aí pelo menos de 2 temperamentos, mas geralmente um é mais dominante. E aí vocês vão descobrir aí um pouquinho mais junto comigo aqui. Bom, a teoria dos temperamentos, ela foi criada por Hipócrates, que é o pai da medicina, há muitos anos atrás, né? Muito antes de Cristo, aliás. O médico antroposófico Karl Koenig, no seu artigo Os 4 Temperamentos, publicado na revista Arte Médica Ampliada, define temperamento como sendo a tendência do humor do indivíduo ou o seu
temperamento constitui a forma de reação e a sensibilidades inatas de uma pessoa em relação ao mundo que será levado até o fim de sua vida. Então, o temperamento geralmente a gente leva para o resto da vida, né? E a personalidade a gente vai se moldando aí durante toda a vida, a gente vai trabalhando a nossa personalidade. Ou seja, o temperamento é algo inato da pessoa. A gente já nasce com ele, como eu falei, é genético, a base pelo qual a nossa personalidade vai se desenvolver. Continuando aqui um pouquinho, eu quero ler um trechinho aqui desse livro aqui, Disciplina Positiva. Olha aqui. Disciplina Positiva para crianças de 0 a 3 anos. Como criar filhos confiantes e capazes. É um best-seller internacional. Bem legal. Só que nesse livro ele já não fala da teoria dos temperamentos como sendo apenas 4. Ele já apresenta outros temperamentos. Mas eu queria ler aqui um trechinho para vocês, o capítulo 10. Isso, fala só sobre os temperamentos. E aí, um trechinho diz assim, olha. Pesquisadores acreditam que muitos traços de temperamentos são inatos, parte da fiação neural de cada criança. Entretanto, o modo como os pais interagem com seus bebês e filhos pequenos parece ter um forte efeito em como essas tendências inatas realmente se desenvolvem. Enquanto atitudes, comportamentos e decisões podem mudar conforme o tempo e a experiência, o temperamento parece fazer parte de nós por toda a vida. Não há temperamento, isso aqui é muito importante, gente, não há temperamento bom ou ruim, certo ou errado, tá? Eles são apenas diferentes. Entender o temperamento único do seu filho, por exemplo, né, ajudará você a trabalhar com ele para aprender, crescer e prosperar. Então é muito interessante porque a gente aprendendo os nossos pontos fracos e fortes dos nossos temperamentos, a gente pode melhorar e potencializar os pontos fortes e amenizando e trabalhando os pontos fracos também dos nossos temperamentos. E aí são 4 os tipos de temperamento, gente. É o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E aí eles vão ser considerados aí temperamentos quentes ou frios, vai depender de como a gente reage para o mesmo tipo de situação, a gente vai reagir de alguma forma aí diferente, né? Nos temperamentos, vamos dizer, considerados mais quentes, né? O colérico e o sanguíneo, ele age ali mais pela raiva, né? Ele é mais impulsionado pela raiva, enquanto que o fleumático e o melancólico já é mais considerado frios, porque ele já em vez de ele sentir raiva naquele momento, geralmente ele sente tristeza naqueles momentos de briga, de discussões, quando alguma coisa não dá certo, né, no dia, e aí ele sente um pouquinho mais, aí na verdade, tristeza, tá, em vez da raiva. Vou falar um pouquinho aqui então do primeiro, que é o colérico. O colérico, gente, ele explode com facilidade, ele é muito, vamos dizer assim, raivoso, né? Ele explode e ele guarda ressentimento, ele guarda aquela raiva, né, que ele sentiu às vezes por muito tempo, por vários dias. É aquela pessoa que se você brigar com ela, ela fica sem falar com você ali por alguns dias, às vezes até uma semana, sabe? E fica ali remoendo como se fosse um looping ali, passando o tempo todo na cabeça dela, aquela situação. Às vezes é por uma besteira, às vezes é uma coisa assim que não é muito, assim, dependendo do temperamento da outra pessoa, né? Ela não vai achar que era uma coisa que era tão, assim, grande para a pessoa ficar com tanta raiva, mas isso acontece e realmente os relacionamentos podem acontecer um desgaste muito grande por conta disso, porque, por exemplo, se você, por exemplo, o meu marido, né? Ele é colérico. Então, por vezes, ele ficava assim vários dias sem falar comigo direito, porque estava chateado, né? E eu não entendia por que ele era assim, né? Passava por isso, mas porque ele tem esse tipo de temperamento. E aí eu falando com ele, conversando com ele, a gente já tem trabalhado mais isso, ele já tem melhorado bastante, isso aí é bem legal a gente
ir melhorando essas questões, sabe? E aí eu tento também não ficar brigando por tanta besteira, por qualquer coisa, porque eu sei que ele é assim, entendeu? Isso daí atrapalha muito ele. Então, a pessoa que ela é colérica, ela não consegue disfarçar que ela tá com raiva, que ela tá chateada. Então, se ela vai pro trabalho depois de uma briga em casa que aconteceu na noite anterior, no dia seguinte ela vai e as pessoas vão perceber que ela tá chateada, que ela tá com raiva, ela já muda o semblante, né? Totalmente. A pessoa parece até outra pessoa, assim, que fica mesmo chateado, com a cara mesmo fechada, não consegue disfarçar que não está bem, entendeu? Geralmente os coléricos, eles também tendem ao autoritarismo, porque eles gostam muito de mandar, eles gostam muito assim eles são líderes inatos, sabe? Eles gostam de estar orientando, mandando, mas eles não gostam de ser mandados. Então aí é confusão se você querer ficar mandando ele fazer as coisas. Gosta de mandar você fazer, mas não gosta de ser mandado. Isso daí era uma coisa que realmente era bem complicado, assim, você lidar com um colérico, né? Se você não saber disso. Eles são pessoas, assim, super visionárias, os coléricos, eles estão sempre olhando para o futuro, são pessoas visionárias, independentes. O que é muito legal no colérico, que ele é obstinado, ele corre atrás do que ele quer. Então, se ele quer alguma coisa, ele tem objetivos, ele luta por aquilo e vai até o fim. E vai com garra, sabe? Com o mesmo entusiasmo que foi no início, ele vai até o final. Para aprender um curso, por exemplo, de inglês ou um curso de espanhol, se ele quer, menino, ele vai ser o melhor ali da turma, possivelmente, né? Vai ser o melhor porque ele se esforça mesmo e ele não desiste. Já no meu caso, né, que eu sou próximo aí, eu já tinha mais, que eu ainda vou falar, né, o temperamento, eu já tinha mais dificuldade, sabe, de continuar, de seguir, por exemplo, num curso de inglês, porque eu já desisto muito fácil. Com o colérico, não, ele não desiste da academia, do que ele quiser, do que ele se propor a fazer, ele vai fazer com muita excelência, entendeu? Ele luta muito pelos seus objetivos. Mas aí ele tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque também os pontos negativos, né? Que pode ser o autoritarismo, às vezes também pode achar que às vezes que é melhor do que a outra pessoa, né? O sarcasmo, não tem muita paciência com as outras pessoas que têm um temperamento mais lento. Muitas vezes eles não têm essa paciência porque como eles são rápidos no agir, aconteceu ali alguma coisa, ele quer resolver. E aí quando tem outra pessoa que ela é mais lenta para resolver isso, eles perdem um pouco a paciência em relação a isso, sabe? Aí os pais coléricos, por exemplo, eles têm que ter um pouco de cuidado para não esquecer, por exemplo, que as crianças, elas têm a sua fase, né, de aprender, elas aprendem de maneira diferente, né, a linguagem, tudo é diferente, tem o tempo delas para aprender, né? Um exemplo assim bem interessante que eu acho muito engraçado, que às vezes o meu esposo, por exemplo, vai conversar com o nosso filho de 3 aninhos, e outro dia, por exemplo, ele estava falando palavras como: "Ô meu filho, você tem que ter cuidado para não bater a cabeça, porque senão vai dar problema no seu cérebro e não sei o que, bababá, babá, e vai prejudicar o teu sistema motor, não sei o que lá." Aí eu comecei a rir, eu falei assim: "Ô amor, por favor, não fala assim com ele, né? Você vai ter que falar de uma forma mais infantil para o nosso filho, para que ele possa entender, porque você usando palavras assim rebuscadas, difíceis, ele não vai entender o que você está falando. Ele não sabe o que é cérebro, ele não sabe o que é sistema motor, ele não sabe nada disso." Aí ele achou graça e falou: "Ah, tá." Aí ele foi, tentou explicar para ele de uma outra maneira, né, que ele pudesse entender com palavras mais fáceis. Mas é bem interessante ver isso daí. Aí a gente tem que ajudar, dar uma forcinha aí quando a gente mora, né, convive com alguém que é colérico em algumas coisas. E aí é bem legal a gente ver isso daí também, bem interessante. Quando a gente vai reconhecendo no outro, né, o temperamento dele, o que mais predomina, né, entre eles. Agora o segundo temperamento, que é o sanguíneo, que é onde eu já mais me identifico, né, que é o sanguíneo, que é aquele que também explode. Gente, explode com facilidade. Nossa, gente, eu sou muito explosiva também. Tenho os meus acessos, né, excesso de raiva, e eu tenho que me controlar muito, porque
quando vem aquela raiva, assim, você tem que ter o controle, porque senão você explode mesmo, e grita, e chora, e é aquela confusão. Aí imagina, juntando, né, um colérico e um sanguíneo, dois explosivos, é bem complicadinho, sabe, às vezes, mas quando a gente vai aprendendo a lidar com nossos pontos fracos, assim, fica bem melhor, gente, realmente vai ficando mais tranquila, assim, a convivência, porque, por exemplo, se a gente conseguir não explodir naqueles 5 segundos ali da raiva, fica mais fácil, porque aí você consegue segurar aquilo, né, que ia explodir, você segura, e aí acaba que o sanguíneo, ele esquece muito rápido também. Então, se eu consigo passar aqueles 5 minutinhos, segundos de raiva, eu já consigo esquecer rapidamente também da raiva que eu estava sentindo, já mudo muito rápido, sabe? E aí eu consigo ficar mais tranquila, mais aliviada. Então é bem interessante, porque o sanguíneo ele explode muito rápido, mas ele também esquece muito rápido, entendeu? Então é bem legal se a gente consegue aprender a segurar essa raiva, essa explosão. Para um sanguíneo é bem mais tranquilo, porque a gente rapidamente consegue melhorar ali a situação, sabe? Mas é difícil, gente, não é fácil, não. Isso daí a gente tem que ir treinando todo dia, ainda mais com o filho, que o filho, nossa, criança pequena às vezes tira a gente do sério. Meu filho, vem aqui, vamos vestir tua roupa. Meu filho, vamos. Aí não vem. Aí a gente, nossa, a gente tem que ir mesmo, sabe? Buscando outras alternativas, porque senão a gente explode mesmo. É bem complicadinho. Então, como é que é o sanguíneo, né? No caso eu, né? A criatura briga bem aqui, quando é 5 minutos depois já esqueceu, já se arrepende. Antes de esquecer, geralmente eu me arrependo, né? Vou lá, peço desculpa, peço perdão. E aí já procuro ficar de boas. Já esqueço do que passou, passou, procuro não ficar remoendo, sabe? E aí, como se nada tivesse acontecido. Isso é bem interessante. E eu não sabia que esse meu temperamento era dessa forma. É bem interessante a gente se ver, né, nessas situações assim. O sanguíneo ele muda de opinião muito rápido também. Por isso que isso daí também acontece, né? Da gente um momento tá assim com muita raiva e daqui a pouco a gente já tá mais calmo, porque muda também esse muito rápido, né? O sanguíneo ele é muito falante. Fala demais. Nossa, fala pelos cotovelos. Gente, sou eu. Eu falo muito. Se deixar, eu fico falando aqui com vocês a noite inteira, o dia inteiro, e vai embora. Se deixar, eu não deixo ninguém falar, sabe? É complicado. É uma coisa que, por um lado, é bom, que a gente, né, procura falar, procura se expressar. O colérico também é muito bom em falar, mas o sanguíneo ainda é mais falante que o colérico. Mas geralmente quando a gente tenta falar, a gente tenta também ajudar, né? De alguma forma. A gente quer falar porque a gente quer tentar ajudar de alguma maneira, né? E aí, o que acontece também? Não é todo mundo que quer nossa ajuda. Eu tenho que aprender a me calar também, ficar mais quieta, né? Não é toda hora que alguém vai querer minha ajuda. Então eu tenho que tá controlando ali um pouco a minha língua, sabe? Não é fácil, mas é uma coisa que a gente vai aos poucos. A questão da máscara, sabe? Me ajudou muito quando eu tenho que trabalhar presencial, porque eu colocando a máscara eu lembro que eu tenho que ficar caladinha ali se os dois colegas estão conversando, tentando resolver alguma coisa. Se eles não pediram minha opinião, eu tenho que tentar me segurar também para não ficar entrando no assunto, sabe, das outras pessoas. Isso é bem difícil para mim, mas eu tenho feito isso, esse exercício tem me ajudado bastante, tenho melhorado muito. Essa questão da fala. Aprender realmente a me calar quando é necessário, né? Não é todo tempo que eu vou precisar estar expondo aí a minha opinião e as coisas que eu falo também. Outro problema é que como a gente fala muito, né, na hora da raiva, na hora da briga, a gente também fala sem pensar e acaba machucando, né, as outras pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da fala mesmo, da língua, sabe? Tem que dar um freio aí, tem que ter o controle. O sanguíneo, ele tem uma coisa assim que ele tenta agradar todo mundo. E aí é difícil, porque nem Jesus, que era perfeito, agradou todo mundo, né? Imagina um ser humano. Então, às vezes a gente sofre, porque a gente quer agradar todo mundo, mas não é todo mundo que quer ser nosso amigo, não é todo mundo que vai com a nossa cara, né? Então, é complicado.
essa parte, mas o que a gente pode, a gente tenta ajudar, o que tiver no nosso alcance, a gente tenta ajudar. Essa questão aqui desse canal mesmo, eu criei para tentar ajudar outras pessoas que, né, passaram pela mesma situação que eu passei, então é uma forma também que o sanguíneo busca maneiras de estar ajudando, de estar levando para outras pessoas, assim, um pouquinho de alívio, um pouco de mesmo fazer alguma diferença, sabe, na vida de outras pessoas. É bem interessante essa questão do sanguíneo. Geralmente, muitas pessoas gostam das pessoas sanguíneas por conta disso também, né? São pessoas, assim, geralmente otimistas, têm um olhar mais otimista sobre a vida, o sanguíneo também. E por conta dessas coisas, geralmente elas são tidas como pessoas simpáticas, pessoas carismáticas, calma, tranquila, e às vezes, né, minha prima mesmo uma vez falou: nossa, prima, você parece que é uma mãe perfeita, sabe? Que você deve ser assim bem tranquila, bem calma. Aí eu falei: oh, Deus, é porque você não me conhece, prima, assim, é porque e incrível que eu fui me encontrar no sanguíneo, nesse temperamento, quando eu li isso também, sabe? Que o sanguíneo, ele é assim, calmo, tranquilo, geralmente quando ele tá em público, com pessoas que ele não conhece muito, não tem muito convivência. Mas em casa, gente, é quando a gente explode, quando a gente tem os acessos de raiva, quando a gente acaba gritando e a gente não consegue se controlar. Enquanto que quando a gente está fora de casa, pessoas que a gente não, né, não convive muito, a gente consegue já se segurar mais, né, ter mais autocontrole. E é isso que eu tenho tentado trazer para dentro da minha casa também. Esse autocontrole que eu geralmente tenho lá fora, porque realmente não é fácil, sabe? Conviver, às vezes, com o sanguíneo, porque o sanguíneo é muito explosivo. Agora, fora de casa, assim, em outros ambientes é mais tranquilo. Eu vou comemorando minha evolução, cada dia que eu vou conseguindo passar, né, sem brigar, sem gritar com meu filho dentro de casa, né. Com meu esposo já melhorei muito, muito mesmo, assim, as nossas brigas e tudo mais, depois que eu comecei a estudar e aprender também, tanto quanto sobre o meu temperamento, quanto o temperamento dele. E eu já percebi que o meu filho, ele é mais pro lado sanguíneo também, sabe? Ele é daquela pessoa que briga também, aquela pessoinha bem pequenininha, mamãe, tô com raiva, e briga, e zanga, mas depois ele volta, pede desculpa, dá beijinho, desculpa, mamãe, desculpa. É bem fofinho, sabe? Muito lindo, meu filho. E aí a gente vai se encontrando, assim, é muito legal. O sanguíneo, ele tem um defeito assim, bem complicadinho, que ele desiste muito fácil das coisas. Outro temperamento, o próximo, que é o terceiro, é o melancólico. Já é um temperamento, né, considerado frio. Ele dificilmente vai explodir igual o fleumático, igual o colérico, porque ele, na verdade, ele pensa muito antes de agir, ele pensa bastante, ele reflete bastante, parece até que ele paralisa, assim, em algumas situações, mas na verdade ele está raciocinando, ele está pensando antes de tomar uma atitude que muitas vezes ele possa, né, se arrepender depois. Isso é bom, porque geralmente ele não vai machucar outras pessoas, né, com as suas palavras. Mas por outro lado pode também ser ruim naqueles momentos que ele realmente precisava ter agido e acabou demorando muito para fazer alguma, né, atitude. Ele é um temperamento assim bem sensível, são pessoas super talentosas, são pessoas assim que elas pensam muito, né, antes de agir, são pessoas quietas, são filhos muito obedientes, muito inteligentes. E por conta dessa reflexão toda aí que eles fazem, né, no mundo e dos seus pensamentos, eles são pessoas super inteligentes, né, pensam muito aí acerca de várias coisas. São também considerados muito carinhosos, são pessoas assim que realmente gostam, né, de demonstrar o carinho que eles sentem pelos seus queridos, né. Eles também pensam muito no passado, são muito presos no passado, por isso tem a tendência a serem pessimistas, tem que ter muito cuidado para não se tornarem pessimistas por conta disso. Eles não são muito de demonstrar suas emoções, são muito reservados, muito na deles. Por isso, às vezes, é difícil, né, de decifrar o que essa pessoa será que está pensando. São tão quietinhos ali na deles, né, sempre no mundo ali dos pensamentos,
E aí fica até difícil da gente saber o que passa ali pela cabecinha deles, porque quando é um fleumático, né, ou um colérico, você acaba falando, você acaba expressando o que você quer, fala pelos cotovelos, né, no caso do fleumático. Já o melancólico, não, ele já é mais reservado, então é bem difícil você saber o que a pessoa quer. E aí você tem que ir trabalhando nessa questão da fala, né, dele, aos poucos, você tem que ir tentando melhorar ali algumas coisas, porque geralmente tem aquela frase, né, o que a gente vai saber o que o calado quer. Então, pra gente, muitas vezes, ajudar uma outra pessoa, né, que é melancólica, a gente precisa também saber o que ela quer, ela tem que aprender a trabalhar um pouquinho mais essa questão da fala, para também demonstrar qual é o seu posicionamento, o que ela pensa, para ela também ter voz, né? Ou no relacionamento, ou numa relação ali entre pai e filho, né? Se, ainda mais se for a mãe, o pai, aprender também a conversar ali com a criança e também ajudando, né? Ali na educação também do seu filho, né? O quarto temperamento e último é o fleumático. Então, se a pessoa melancólica, ela já não fala muito, o fleumático menos ainda. Mas o fleumático é aquela pessoa que ela é super zen, tranquila, vai assim, se tá bem com todo mundo, ela tem um sentimento assim muito apaziguador. Se tá acontecendo ali aquela confusão, aquele conflito, né, entre colérico, sanguíneo e tal, ela tenta apaziguar ali os ânimos, ela pensa muito, ela também reflete muito antes de agir, dificilmente vai machucar alguém com palavras, porque ela pensa muito antes de agir, sabe? Ela também reage muito pouco ou quase nada às coisas, sabe? Fala muito pouco também. Já diferente do melancólico, o fleumático ele não é muito de demonstrar carinho através de gestos, né? De abraço, de beijo, essas coisas. Ele é mais bem reservado, bem na deles mesmo. Mas eles gostam também muito de ajudar, são muito atenciosos. E eles são considerados também muito confiáveis, são muito responsáveis, são pessoas assim super confiáveis também. Eles já não gostam muito de mudança, eles não gostam muito de se arriscar. Muitas vezes eles se fecham ali no mundinho deles, sabe? Mas são muito tranquilos, não brincam com ninguém, não gostam de cuidar da vida de ninguém. Quando eles são pais, eles só têm que ter um pouco de cuidado, né, para não serem muito permissivos, deixar o filho fazer o que quer, só para não ficar entrando em conflito ali com o filho. Assim, geralmente um pai, né, uma mãe que é fleumático. E o desafio também, né, para o fleumático e para o melancólico também, é de conversar com o filho, mostrar que tem interesse nas coisas que o filho está dizendo, porque muitas vezes o filho fala alguma coisa e aí eles ficam só ali pensando, mas acabam não falando, né, não expressando também o quanto que eles gostam, o quanto que os filhos são importantes para eles também. E aí acaba que isso se distancia um pouco se não tem esse diálogo, né, entre pai e filho, mãe e filho, acaba distanciando o filho, né, dos pais. Então é uma coisa que realmente tem que ser trabalhada, ser bastante assim, conversada e trabalhando. Então, eu queria só lembrar também que os temperamentos, eles não têm a ver com a timidez, tá, gente? Uma pessoa, ela pode ser colérica e ela pode ser tímida. E aí, uma pessoa colérica e tímida, ela sofre ainda mais, porque ela queria gritar, ela queria falar, mas ela não consegue, ela fica só gritando ali em pensamento e não consegue externalizar, então ela sofre mais. Já se fosse um melancólico, ele não ia sofrer muito por conta da timidez, porque aí ele já não é muito de falar, então ele não sofreria muito com essa questão. E é isso, gente. Era isso que eu queria falar pra vocês. Nisso a gente aprende muito. No próximo vídeo eu quero falar um pouquinho mais de como essa questão dos temperamentos me ajudou, mas eu não vou falar mais porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? E cansativo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês conseguiram se identificar aí em algum dos temperamentos que eu falei. E você sabendo, você conhecendo, né? Como eu falei, isso vai ajudar bastante na relação aí interfamiliar, a sua relação com seu filho, com seu esposo, com sua família. E às vezes até com o chefe, com as pessoas que você trabalha. É bem interessante mesmo a gente aprender mais, né? E conhecer mais sobre isso daí. Então, gente, se vocês gostaram, tá?
dê um like, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que você, né, acredita que pode contribuir isso de alguma forma, as coisas que eu falei aqui. E é isso, e eu vou estar sempre postando aqui coisas novas, todas terças e quintas, vídeos novos aí para vocês, para ajudá-los a deixar, né, o home office de vocês aí mais tranquilo e produtivo também. São, gente, pequenas coisas, pequenas mudanças aqui e ali que você vai alterando, você vai vendo a diferença que pode fazer no dia a dia de vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Ah, sim. Ai, eu tava me despedindo e esqueci de deixar um versículo, né? Que eu gosto sempre de deixar. Ai, gente, eu também sou muito esquecida. Eu não sei se isso é questão do temperamento, mas eu sou muito esquecida. Eu quero só ler aqui Gálatas 5:23. Gálatas 5:23. Ah, não. Gálatas 5:22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Aí, continuando 23, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, gente, uma das coisas que me chamou muita atenção, que eu passo muito a Deus, é esse domínio próprio aqui, essa mansidão, que é tão difícil, assim, para mim. A bondade, graças a Deus, eu já sinto muito. Ah, também a paciência, né? Nossa. Então, que a gente possa estar pedindo a Deus que Ele possa nos dar esse fruto do Espírito Santo, que não vem da carne, né? Não vem de nós, mas que vem realmente de Deus, através de oração, de busca mesmo na palavra do Senhor, de busca também de nos autoconhecer e melhorar essas coisas que a gente precisa, sabe? E é tudo isso. Então é isso, gente. Fique com Deus, um grande abraço e se inscrevam aí no canal, tá? Beijinhos e tchau!